Olá, minha gente. Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, temos agora 28 graus em Natal, sensação térmica de 29. Continua muito calor por aqui. Começando com esse tema de hoje, o fim de semana aí, com Quando Se Quer, porque essa semana nós tivemos duas notícias que abalaram aí o conceito de força de vontade de todo mundo. Primeira delas, eu vou até dizer que foi a última, porque saiu acho que ontem por aqui, um aluno de administração que foi aprovado em segundo lugar na UFRN. Na verdade, era um morador de rua, né? Uma pessoa com problemas de dependência química, em tratamento, uma pessoa de 34 anos e que, não podemos dizer assim, não tinha quase que estrutura, talvez nem estrutura emocional, mas estrutura física mesmo, educacional, para buscar essa vaga no Enem. E o cara foi lá na maior força de vontade que se pode traçar, lia livros de uma mini biblioteca, né, quando conseguia ler os livros para ler, e assim conseguiu não só uma vaga, mas o segundo lugar. Então, tem até já uma campanha rolando, porque ele é morador de rua mesmo, né? Ele dorme num centro que tem em Parnamirim para pessoas em situação de rua. E, obviamente, ele não vai conseguir manter a faculdade dele e continuar dormindo à noite nesse centro. Então, ele já está tentando uma vaga aí na residência universitária. Certamente vai conseguir, né? O apoio aí está muito grande nas redes sociais, todo mundo se mobilizando. Estão se mobilizando até para conseguir roupa para ele, livro, tudo. E então ele precisa dessa vaga para morar aqui mais perto, né, do campus da UFRN. A aula dele parece que é no turno da noite, então ficaria impossível ele terminar a aula e conseguir chegar a tempo do horário lá do abrigo. Então, essa vaga na residência agora é fundamental para ele. Mas eu tenho certeza que a solidariedade vai imperar e as pessoas vão conseguir ajudá-lo até mais, né, do que está sendo pedido, digamos assim. Então, primeiro exemplo aí de quando se quer é ele, né? A gente às vezes encontra gente com tanta coisa disponível e não faz, né, o que é para fazer, não se dedica o suficiente. O cara lá, dependente de drogas, já com a idade avançada para um vestibular, porque 34 anos não é a idade que se espera para se fazer um vestibular, o Enem, mas mesmo assim foi lá conseguiu o segundo lugar. O outro exemplo do Quando Se Quer é de um aluno de Suzano, em São Paulo, que ele passou em 9 universidades para medicina. Aí você vai dizer, isso a gente está cansado de ver, deve ser um daqueles gênios. Por que você está falando nisso? Eu só vou dizer que dentro das universidades que ele passou está a USP, que inclusive é a que ele vai cursar, ele já escolheu. Mas passou em 9 universidades de medicina, a gente sabe que medicina é um curso altamente concorrido no Brasil todo, sempre com médias muito altas. Na época que era vestibular aqui na UFRN, para se ter uma ideia, a média de vestibulares que uma pessoa que queria fazer medicina tinha que tentar eram 7. Normalmente a aprovação saía depois do 7º ano tentando entrar. Nada fácil, né? Então ele conseguiu, mas onde é que está o pulo do gato aqui? Ele simplesmente desativou todas as contas que ele tinha em redes sociais. Praticamente parou de sair de casa também, mas a questão mais forte que eu vejo é essa. Ele cortou as redes sociais dele e praticamente deixou de existir, porque na época de hoje você não tem uma conta no Twitter, no Instagram, no Facebook, então o WhatsApp, não tem o WhatsApp, você deixou de existir para o mundo, você se matou, um suicídio virtual, as pessoas não sabem mais da sua existência, não conseguem mais lhe contactar, não conseguem mais acompanhar se você está vivo ou não, porque não sabem se você acordou, se deu bom dia, porque todo mundo dá bom dia em rede social, não sabe se você fez uma viagem, se o trânsito está ruim, e por aí vai, que são essas coisas que a gente publica em rede social. Então, esse aluno resolveu que conta em rede social era uma coisa que estava atrapalhando a vida dele, largou tudo por um ano. Foram 14 horas ou mais de estudo diariamente.
ele traçou até o horário dele numa reportagem. Por exemplo, ele ia para o cursinho de... Ele ficava no cursinho de 7h20 da manhã às 13h30, corria para casa para almoçar, descansava um pouquinho. Quando dava 15h30, ele pegava nos livros até às 23h30. Né? Então, muitas horas de estudo diárias, praticamente deixou de sair. Eu não sei, a reportagem nem comentou, mas não sei nem se ele ainda tem algum amigo, porque... 1 ano sem se comunicar com ninguém por rede social, isso é motivo até de inimizade, né? Se uma mensagem visualizada e não respondida, o mundo já cai. Vocês imaginem alguém que simplesmente saiu das contas na rede social, que deve ter gente pensando que era bloqueio de conta, ai, me bloqueou, nunca mais quero ver, né? Um drama total. Mas o cara fez isso na época de hoje, em pleno 2016, né? Que ele fez isso no ano passado. E conseguiu sua aprovação, então, em 9 vestibulares de medicina e escolheu a USP e vai cursar a USP. Então, aqui mais um exemplo de que quando se quer, se consegue, inclusive, abandonar as redes sociais. Vou avançar mais um pouquinho, mas aproveitando essa pausinha aqui de redes sociais, tem 2 coisas interessantes para dizer. Uma, o Facebook agora está permitindo que você dê um tempo na amizade sem excluir ou bloquear os seus amigos, que é um drama, né? Você publica uma ruma de coisa, mas não quer ver as coisas que os outros publicam. Ninguém lembra daquele ditado, né? Que quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Então, o meu direito de falar, eu falo o que bem entendo, mas não quero ouvir ou ler. Na verdade, eu não quero ler o que as outras pessoas querem publicar. E aí o Facebook, então, resolveu criar essa ferramenta para que ninguém desfaça a amizade. Eu acho que até foi inspirado na eleição de 2014 aqui no Brasil, porque o negócio dividiu tão fortemente o país entre os a favor de Dilma e os contra Dilma. Agora eu não sei nem como é que está o negócio, porque, sinceramente, eu não imagino que tenha alguém a favor de Temer. Acho que a maioria é contra, mas ainda tem muitas divisões aí no meio do caminho. Então, tem esse recurso. Aí, como é que você faz? Você acessa lá a página do seu amigo, vai clicar em bloquear. Na hora que você clica em bloquear, vai surgir lá uma opção, dê um tempo. Aí você vai, depois que você clica no dê um tempo, vai surgir também um assistente, que aí você vai fazer os ajustes, né? Como é que você quer as publicações, a frequência, etc. É possível escolher o limite do que você quer ver do seu amigo e também ocultar as suas publicações, né? Para ele. Depois é só clicar em concluir. A melhor notícia para quem gosta dessas coisas é que não há como o seu amigo saber que você configurou essa restrição. Então não tem perigo de dar briga. Você não quer ver mais as opiniões lá políticas, os funks ou músicas estranhas do seu amigo. Você dá um tempo na amizade sem que ele saiba, né? Que você deu um tempo na amizade. Aí, lembrando, porque eu acho ótimo isso de rede social, que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. O WhatsApp anda bloqueando aí as contas por uso do What Offline. Isso é um aplicativo que permite que você visualize as mensagens sem que os seus contatos fiquem sabendo que você visualizou. Olha que ponto nós estamos chegando nas redes sociais. A gente quer mesmo olhar, mas não quer que ninguém olhe. Então, o pessoal que usava aí esse aplicativo normalmente está recebendo aí uma notificação de 72 horas de bloqueio, porque é contra os termos de uso lá do WhatsApp. Se você não sabia disso, fique sabendo. Mas, tirada essa pausa aqui de rede social, vamos voltar ao Quando Se Quer. Dos 2 alunos que realmente queriam, fizeram de tudo. Um deles não tinha nem as condições exatas para conseguir, mas conseguiu, porque batalhou muito por aquilo. O outro largou tudo para conseguir o que queria. E aí você fica se perguntando por que você não consegue o que você diz tanto que quer. Eu vi uma reportagem essa semana na BBC falando sobre aquelas famosas promessas de Ano Novo. Todo mundo conhece essas promessas de Ano Novo. A gente já começa, acho que de novembro, outubro, a gente já começa, isso aí no próximo ano eu faço. Olha, não vai passar do próximo ano. Quando chegar, no caso 2017, quando chegar 2017, eu vou voltar para atividade física, não vou mais sair da academia,
vou voltar para a corrida, só vou comer comida diet, light, esses negócios tudo fitness, vou perder 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, sei lá quantos. Vou estudar, vou passar num concurso, não vou mais ficar em recuperação, né? Todo esse tipo de promessa que a gente já conhece começa a surgir na virada de ano. Principalmente dieta, estudo, tá sempre ali, a atividade física, sempre gira em torno dessas promessas que eu sempre digo que é o truque mágico do calendário, que a gente acredita que quando virar de 31 para 1º, pronto, é uma nova chance, é uma nova vida, um novo momento, agora vai. Só que normalmente quando chega fevereiro, o negócio já descambou, você já descobriu que não vai ser assim, vai deixando para depois, vai deixando para depois. E por que será que a gente faz isso, né? Por que que a gente adia tanto as coisas que a gente quer fazer, sabe que precisa fazer, que tem que fazer e não faz? Por que será que isso acontece? Então, lá na reportagem da BBC, foi feita com um estudo de um psicólogo Tim Pyklow, da Universidade de Carleton, no Canadá. Ele integra um grupo especializado que estuda há 20 anos o porquê de, às vezes, nós nos tornarmos o nosso pior inimigo, né? Com esses atrasos desnecessários, totalmente voluntários, né? Vá fazer isso agora, não, deixa isso para amanhã, né? Mais tarde eu vou, agora não, agora eu vou fazer isso aqui outro. E assim a gente vai nessa arte da procrastinação eterna. E normalmente isso acontece com coisas que a gente considera mais desagradáveis. Uma atividade boa a gente não procrastina, né? Vamos tomar sorvete agora, né? Vamos comer um doce agora mesmo, né? Vamos, sei lá, vamos assistir Netflix agora também. Ninguém procrastina essas coisas. Mas quando é um negócio um pouco que precisa de um pouco mais de esforço, um pouco mais desagradável, assim, que vai lhe levar a deixar o prazer um pouco de lado, a gente termina procrastinando. A gente segue o caminho contrário desses dois alunos aí, um que passou em 9 universidades em medicina e o outro que passou aqui em 2º lugar em administração na UFRN. Aí ele diz que isso, da gente deixar tudo para amanhã, afeta as nossas qualificações e afeta a nossa saúde mental e física. Que não é só uma questão de gestão de tempo, não, como a gente imagina, né? Não, é porque eu não tenho controle do tempo, eu não sei fazer uma pausa de 30 minutos, a minha pausa vira 2 horas, 3 horas, não. Ele diz que é realmente uma incapacidade de controlar emoções e impulsos. Olha aí, vamos aprender a controlar isso para conseguirmos o que a gente quer. Bom, aí o que é que ele diz? Isso de você não controlar emoções e impulsos, de você viver adiando as coisas que são importantes, né? Aquele estudo, e, bom, dieta, exercício, etc., ele diz que isso é super comum em quem é impulsivo, né? Em quem é perfeccionista, e me enquadro demais nessa categoria, e sei bem o que é essa danada dessa procrastinação. Se sente oprimido pelas opiniões dos outros, olha aqui onde entra as redes sociais, né? Por isso que a gente está falando tanto em rede social aqui, porque você se incomoda muito com a opinião dos outros e a opinião dos outros lhe deixa de alguma forma oprimido, você tem um pé para não conseguir terminar as coisas que você precisa terminar. Ou que teme o fracasso, é aquele povo que... eu acho até que tem uma frase dessa, quem acompanha futebol, acho que quem dizia isso era Vanderlei Luxemburgo, e aí virou uma frase para todo mundo repetir, não sei se ele copiou de alguém, que é aquela história de que o medo de perder tira a vontade de vencer. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, nesses 2 alunos que eu trouxe como exemplo dessa vontade, dessa força de vontade que segue o caminho, né, de dificuldade para conseguir o que se quer, um deles já identificou rapidinho que esse problema de se sentir oprimido pelas opiniões dos outros era realmente um entrave, cortou logo, foi as redes sociais, acabou com essa ansiedade na vida dele. E aí, bom, voltando então ao estudo, ele usou como base, esse psicólogo lá do Canadá, usou como base uma pesquisa que foi realizada por outra psicóloga da Universidade de Sheffield. O nome dela é super difícil. Fusquia Sirois, acho que é isso, deve ser em francês, mas eu não sou boa em francês. Bom, e aí ele pegou essa pesquisa que ela realizou e fez um passo a passo para as pessoas combaterem a procrastinação. Então, olha aí, pessoal,
nada está perdido se você já abandonou as suas promessas de ano novo. Lógico que deixar a rede social de lado é quase que impensável para todo mundo, né? Na década de 2000 para cá, é quase que impensável você largar. O povo até larga e-mail, mas Facebook, Twitter, Instagram, essas coisas todas, WhatsApp, é nem pensar. Mas dá para você fazer um passo a passo para pelo menos seguir mais certinho naquilo que você quer. Não deixe para amanhã não, é o primeiro princípio, né? Não deixe para amanhã não, vamos começar. Então, o primeiro passo que ele diz que a pessoa tem que seguir é atingir aquele momento que esse conceito está muito forte agora, na língua inglesa pelo menos, que é o mindfulness. É quase como uma meditação para controlar os pensamentos negativos, porque são pensamentos negativos que lhe tiram do que você quer fazer. Quando você começa a pensar, vou estudar, aí começa a pensar, poxa, mas isso é tão difícil, né? Isso é muito... eu não vou conseguir porque é muito difícil. Então, isso termina dizendo assim, então não vou estudar agora não, né? Vou deixar isso para depois. Então, ele sugere que você tenha essas atividades. Ou você realmente medite. Isso é muito difícil na época de hoje de ansiedade. Primeiro, eu não sei se... Eu sofro bastante de ansiedade, não escondo isso de ninguém. Eu não consigo olhar, por exemplo, no meu celular, ver o bicho cheio de notificação e não fazer nada. Eu preciso ir, pelo menos, retirar as notificações dali. Mesmo que eu não vá conferir o que é que elas estão me dizendo, eu tenho que tirá-las da tela, porque elas ficam lá como se dissesse, venha logo olhar isso aqui. Então, me dá uma agonia aquilo, que é um absurdo. Mas tem gente que consegue realmente meditar. Eu prometo até ver umas técnicas de meditação para um dia, quem sabe, compartilhar aqui ou diretamente no blog. Porque dizem que não tem nada com aquela história de você sentar e ficar assim, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, vou pensar numa parede branca. Não. Dizem que uma boa forma, e aí vem esse conceito do mindfulness, é você fazer atividades que exijam a concentração total naquilo, que você não possa se desligar tanto daquilo. Tem gente que atinge isso, por exemplo, lavando a louça. Eu confesso que quando eu lavo louça, realmente minha mente ali parece que desligou. Não sei mais nem o que é que está rolando fora de mim, perto de mim. Eu estou só ali concentrada na água, no sabão, na esponja e no que eu estou lavando. Tem gente que consegue isso com outras atividades, sei lá, varrer casa. Atividades domésticas são muito boas para isso. Pintar a parede... varrer chão, sei lá, jardinar, existe uma coisa assim super legal, você fazer um pequeno jardim ou um vasinho com a planta, alguma coisa assim, e cuidar daquela plantinha todo dia, aquele pedacinho ali que você faz aquilo, ele requer tanta atenção sua numa coisa tão diferente do seu dia a dia que termina que ele consegue ter esse efeito de controlar os seus pensamentos negativos, você desvia totalmente a sua mente daqueles pensamentos negativos. Então, esse seria o primeiro passo para combater essa procrastinação. O segundo, a tarefa é super difícil. Vamos imaginar que tem que escrever um livro. Como é difícil, né? Então, você não adianta pensar na atividade inteira. Você vai ter que dividir a atividade em tarefas. E essas tarefas têm que ser uns passos claros, uns passos que você consiga controlar, uma coisinha menor. Por exemplo, em vez de pensar, vou escrever o livro, você pensa assim, vou escolher o nome do personagem principal. Olha como mudou, né? Você já não vai ter que escrever o livro inteiro, a história inteira, você vai ter que pensar só no nome do personagem principal. E daí você vai partindo, né? Vai ter mais gente na história, não vai ter, então você vai etapa a etapa. Um exemplo com outra atividade, que certamente essa é a que pega no pé de todo mundo, a atividade física. Como é difícil começar uma atividade física. Então, em vez de pensar assim, eu vou entrar em forma, que isso só vem no fim, né? Dizem até que são 21 dias de atividade diária lá, ou pelo menos 21 dias sem interrupção, mesmo que não seja diária, que você faça dia sim, dia não, mas tem que ter 21 dias de atividade. Só quando você chega ao 21º dia de atividade, segundo dizem, que você realmente incorpora o hábito da atividade física e aí seu corpo pede e você já sabe,
amanhã, tal hora, já é hora de fazer isso, chegou a hora. Você mesmo sabe que tem que fazer aquilo, como, por exemplo, tomar água, né? Você sente a hora que chegou, vai lá, toma, ninguém fica pensando muito. Mas, então, é tão difícil começar a atividade física que o ideal é você se concentrar numa coisa tão menor que é assim, eu vou colocar a roupa da atividade física. Pronto, né? Já é meio caminho andado. Porque às vezes você pensa assim, eu vou começar a atividade física, tenho que entrar em forma. Vixe, eu ainda tenho que botar a roupa, escolher a roupa, né? Então, vamos dividindo por etapas que o negócio fica mais fácil. Por exemplo, se você vai fazer atividade física muito cedo de manhã, é uma boa você já deixar tudo pronto lá de roupa na noite anterior, porque de manhã, se o sono tá grande, quando você pensar, vixe, eu ainda tenho que ir preparar a roupa, já era, né? Já foi, você já perdeu aquele dia de atividade. Então, o segundo passo aí da forma de evitar a procrastinação é quebrar algo difícil e complicado em passos mais administráveis, mais simples, mais claros, né? Então, já está aí o segundo passo para você se livrar disso e finalmente conseguir o que você quer. Terceiro, esse talvez seja o mais difícil, por incrível que pareça, é você se perdoar porque você procrastinou, né? Você não sentir tanta culpa. Eu vou, vou ler o livro tal hoje de tarde. Aí chegou a tarde, aí você começou, viu um programa na TV, viu uma postagem no celular, viu um filme na Netflix, e a tarde acabou, chegou a noite. Aí é aquele drama, né? Meu Deus, era para eu ter estudado, era para eu ter lido o capítulo, era para eu ter ido para academia. Ai, que coisa horrível, não fiz, agora eu engordei, agora eu tô mais burra, né? E por aí vai. Então, a primeira coisa que é tão simples, mas que é tão difícil, é você se perdoar. Você tem que se perdoar, porque nesse caso, segundo essa pesquisa feita lá pela psicóloga da Universidade de Sheffield e que foi utilizada como base para o estudo do psicólogo da Universidade de Carleton, no Canadá, é que quem consegue se perdoar normalmente cumpre a tarefa. Olha que coisa interessante. Já quem fica carregando aquela culpa e tem raiva de si mesmo porque não fez aquilo, tende a aumentar o problema e aumentar a procrastinação e não consegue combater. Lembrem-se, voltando lá para o primeiro passo, grande chave é controlar pensamento negativo, porque são os pensamentos negativos que fazem você afastar o que você tem que fazer. Como aquela atividade não é muito agradável, você termina se afastando dela. Como ela lhe traz pensamentos ruins, você se afasta, dá um jeito inconscientemente de se afastar dela. Na hora que você se perdoa, já não está mais pensando negativo. Não, valeu, foi um dia de folga, agora eu vou começar isso de hoje ou de amanhã, ou sei lá de quando. Ou de agora, né? Foi até agora, agora vai. E então, se perdoar também é chave nesse processo, porque volta para aquele passo inicial de controlar os pensamentos negativos. O quarto passo, é preciso que você se apoie nos bons hábitos que você já tem. E a partir deles, você vai agregando a tarefa difícil. Ele traz um exemplo interessante, né? Que eu acho que todo mundo escova os dentes, né? Não sei se existe alguém aí que não escove os dentes. Eu acho que todo mundo escova e ninguém pensa assim, ai meu Deus, amanhã eu vou ter que acordar e a primeira coisa que eu vou ter que fazer, meu Deus, que coisa horrível, é escovar os dentes. Não, ninguém pensa isso, a gente faz, já é um bom hábito, a gente vai lá e escova os dentes. Então, ele diz que já, por exemplo, passar fio dental não é um hábito tão comum como é escovar os dentes. O que é que ele sugere, então? Que você, antes de escovar, que já é um hábito incorporado, você passe o fio dental. Você agregue, então, esse hábito mais difícil, aliás, essa tarefa mais difícil, ao hábito que você já tem, que é bom, que é saudável, né? E assim vá. Eu dou um exemplo muito próprio em relação a isso. Sempre que eu converso com alguém, se alguém já participou de algum bate-papo comigo em alguma outra situação, já ouviu essa história. Eu, quando comecei a ler jornal, eu achava o máximo, né? Meu pai comprava Tribuna e Diário diariamente. Todos os dias a gente recebia porque era um jornaleiro, não era assinatura. Ele ia lá, comprava. Então, eu achava o máximo ver meu pai lá lendo os jornais e eu queria ler.
também. Eu tinha essa sede de ler muito. E eu comecei a ler jornal, como eu achava jornal aquele negócio muito grande, que sujava a mão, chato, mas eu queria ler, eu achava interessante, porque se meu pai lia 2 jornais por dia, porque tinha alguma coisa importante a ser lida ali. Então, eu comecei a ler, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu comecei a ler lá pelos 7, 8 anos jornal, eu comecei a ler pela página policial, porque era a página que eu achava o máximo. Eu adorava ver aquele fulano que foi pego na boca de fumo, fulano que esfaqueou não sei quem. Eu tenho até que confessar isso, que quando eu comecei a faculdade de Direito, eu achava que seria uma criminalista. No último semestre é que eu fui resgatada por um professor que foi até secretário de Justiça aqui no Rio Grande do Norte, Edilson. Fui resgatada por ele por a responsabilidade civil e passei a atuar em indenizações na área civil, nada a ver com a área criminal. Mas até então eu era apaixonada por crimes, sou fãzaça de Agatha Christie, ainda sou apaixonada por crimes, mas já não tenho mais estômago para olhar as notícias, né, de fulano esfaqueou, fulano detesto, já não gosto mais. Mas lá atrás, quando eu comecei, eu fiz exatamente isso, eu ia para a página policial. Só que eu queria ler o jornal inteiro. Eu não queria ler só a página policial, porque eu via meu pai ler o jornal inteiro. Aliás, lia 2 jornais, então eu tinha que ler todo. E eu achava um saco a página de política. Eu não me via, eu lia todo o resto, eu ia para classificado, não sei nem quem lê classificado ainda, né? Passa os olhos, mas na época eu lia, eu tinha uma sede muito grande de ler. E aí o que é que eu fiz? Eu disse, não, eu tenho que ler essa página de política porque eu preciso ler o jornal inteiro. Então, eu agreguei a tarefa que era difícil, que eu queria atingir, que era a página de política, àquela que eu já tinha e gostava, que era a página policial. Então, o que é que eu fazia? Eu só ia para a página que eu gostava, depois que eu terminava a que eu não gostava. O resultado é que hoje eu adoro a página de política. Eu leio tudo, quando chega de policial não quero mais, eu já não leio mais a página policial no jornal. Mas fica aqui o exemplo, nesse passo, né, que é dado por esse psicólogo, que para a gente mandar essa procrastinação embora, é associar essa tarefa difícil a um bom hábito que você já tem, algo que você não pense que vai fazer, já gosta, já incorporou. Só que antes dele, como se fosse assim, ó, para eu chegar no paraíso, eu tenho que passar no purgatório primeiro. Com o tempo, você já não vai mais nem sentir que está passando pelo purgatório. Você vai ter incorporado o hábito já, isso eu garanto. Mas tem que manter a regularidade, né? 5º passo, pensar no futuro, mas não pensar na atividade em si. Aqui o segredo é você projetar o resultado da sua procrastinação. Aqui é quase como pensar negativo de antemão. Por exemplo, eita, se eu não... pessoal que faz TCC, né, nas faculdades. Se eu não for agora, que eu estou aqui jogando esse videogame, né, esse jogo online aqui, computador, não sei o quê. Se eu não for agora redigir aquele capítulo que está faltando no meu TCC, que às vezes é o TCC todo, não é nem um capítulo só que falta. Mas se eu não for agora redigir, a entrega é no dia, vamos chutar aqui, é na quinta-feira. Eu já estou vendo que eu vou ficar a quarta-feira, a madrugada inteira, caindo pelas tabelas, me entupindo de café para ficar acordada e lá de frente da tela do computador e digitando, terminando, feito um zumbi. Então, nesse caso, ele manda como 5º passo que você projete o futuro. Como você vai ficar depois da procrastinação? O que é que vai acontecer? Como será entregar aquela atividade que tem um prazo e que você está só adiando para o último momento e aí você vai passar a madrugada inteira fazendo aquela coisa. No caso de atividade física, que a gente vive adiando, você tem que projetar assim, pronto, agora eu acho que o grande objetivo dos seres humanos que querem estética é o carnaval. Carnaval, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 10, né? Carnaval é daqui a 13 dias praticamente aqui no Nordeste. Aí você projeta. Como é que eu vou chegar no carnaval? Claro que se você for começar a atividade agora e você tem 30 quilos a serem eliminados, você não vai perder os 30 quilos em 2 semanas. Não vai. Se você perder 2, já joga as mãos para o céu, que é muita coisa.
5 é um estouro, mas é muito difícil de acontecer. Mas você projeta, assim, pelo menos o seu ânimo. Porque se você estiver fazendo atividade física de hoje até lá, quando chegar o carnaval, sua disposição, seu ânimo para folia, até para beber, quem gosta, vai estar bem melhor e bem maior do que se você estiver aí sedentário, não quer nem se levantar, sair do canto, né? Então, tem que projetar o resultado da procrastinação. Aí você imagina assim, vixe, dia 23 vai chegar todo mundo lá tinindo nos trinques e eu bem para baixo. Então, projeta esse resultado da procrastinação para conseguir avançar sem procrastinar muito. E o último passo, de acordo com esse psicólogo, é que você precisa entender a importância do que deve ser feito. Não pense só, tem que ser feito. Por que tem que ser feito? Quanto mais significativa a atividade lhe parecer, menos você vai deixar ela de lado. Então, você precisa lembrar o que aquela atividade significa para a sua ambição. Por exemplo, passar em concurso, que muita gente, às vezes, larga até trabalho, tudo, para fazer concurso. Você tem essa ambição, joga a significação disso, né? O que é que ela vai representar para você? Vai representar mais dias de liberdade? Vai representar um trabalho com um horário mais regular? Porque se você do serviço público tem um horário mais certo de trabalho, dependendo da área, claro, tem um horário mais certo, ou ter uma segurança financeira que vai lhe permitir planejar suas férias com antecedência, né? Botar um mês legal, fazer aquela viagem que você quer. Isso para dar o exemplo de concurso, né? No caso de dieta, por exemplo, o que é que vai representar para você? Vai representar usar aquela roupa legal que você acha legal, mas que não dá certo? Vai representar você ter um sono melhor, ter uma vida melhor? Então, você tem que ir projetando o significado daquilo na sua ambição. Porque se você consegue projetar esse resultado da sua ambição, você tende a ir em busca dessa felicidade. Não da coisa, eu quero entrar em forma, não passo, não. Mas se você começa a projetar a sua vida depois de entrar em forma, você consegue chegar lá. Então, só relembrando os passos aqui, porque foram muitos, eu falo muito, né? Lembrar que é preciso meditar, né, para controlar esses pensamentos negativos, ou então fazer aquelas atividades que requerem muita atenção, que a gente chama de mindfulness. Dividir a tarefa em passos menores, administráveis, mais claros. Se perdoar quando procrastinar, porque se você não se perdoar, você vai aumentar a culpa, a raiva, e aí o seu problema vai aumentar. Se apoiar nos bons hábitos, colocando aquela tarefa difícil atrelada a eles. Pensar no futuro, projetando o resultado da procrastinação. E também buscar o significado, dar significação àquela sua ambição. O que é que vai, aquela atividade, aquela tarefa difícil, o que é que vai lhe trazer de bom, né? E buscar isso para você, para então, minha gente, nesse ano de 2017, nós deixarmos de lado essa mania de que as promessas de ano novo já serão todas quebradas quando chegar o carnaval, né? E o carnaval esse ano demora mais um pouquinho, é lá no fim de fevereiro. Aliás, ele acaba em março já, né? Dia 1º de março é a quarta-feira de cinzas. Então, tem um pouquinho mais de tempo para ver se a gente não quebra essas promessas logo. Por falar em carnaval, vou passar aqui rapidinho, porque, como eu digo, a gente está sem dinheiro, a crise está grande, mas o brasileiro não abre mão do carnaval nem a pau, o natalense também não. E segundo aqui a edição do fim de semana da Tribuna dessa sexta-feira, nós temos 11 prévias carnavalescas neste fim de semana em Natal. 2 já hoje à noite. Está aqui marcado o Baile Black, que é no Galpão 29, a partir das 22 horas, nessa sexta. Vai ter Cristal, vai ter Camila Mazizo, participação de Roberta Carinha, Antônio de Pádua, DJ, uma arruma de coisa. Não sei como é que vai ficar esse negócio com o carnaval mesmo, mas tá lá. Tá aqui como prévia carnavalesca, R$20 é a entrada, já hoje à noite. Também hoje à noite tem o terraço do relógio do Sesc, lá no centro, né? Ali perto daquela ladeira da OAB que por sinal parece já tá se mudando aqui para Candelária.
Vai ter a cantora Andiana Freitas homenageando Dozinho, né? O potiguar carnavalesco Dozinho, famosa música, não se faça de doido não. Então já nessa sexta, já deve estar rolando lá, que começa cedo lá pelo terraço. Então já tem essas duas hoje à noite. Amanhã tem aqui o Carnacinsp, que é do Sindicato dos Servidores da Administração Direta do Estado, lá no centro, no Espaço Cultural Rui Pereira, ao lado da IFRN. Começa às 14 horas, entrada gratuita. Tem show de abertura às 15 horas com Isaac Galvão e a banda. Tem desfile do bloco do SINSP às 17 horas pelas principais ruas e becos do Centro Histórico. E às 20 horas o encerramento com o cantor de frevo Leão Neto, acompanhado da banda do mestre Avelino. Que mais? Meio desligados a partir das 17 horas. O Bloco Nem Ligue, tá? Bloco Nem Ligue vai fazer lá no bar 294. Muito frevo a partir das 17 horas. Esse paga, R$20 a entrada. Deixa eu ver aqui, ainda no sábado tem o bloco Segura que Deu Onda. Lá em Petrópolis, no Largo do Ateneu, ali, começa a concentração na Praça das Flores, a partir das 15 horas, e aí o bloco vai andando até o Largo do Ateneu. Será puxado pelo mini trio Fobica de Jobila, uau, que nome, dos músicos potiguares Jubileu e Beethoven. E para completar, tem show da banda Patusco, que é lá de Olinda. Tem um monte de coisa, né? Lá, não vou nem dizer tudo que tem aqui, não. Sei que tem as camisetas à venda na Oticali do Midway Mall. No Between, também, do Largo do Ateneu. E no Quality Hotel, lá em Ponta Negra. Que mais? Agora, no domingo tem também prévia. Vai ter o bloco Sovaco do Careca, primeira prévia deles. Vão no domingo para a Praça Ecológica, aquela lá do Bar do Gringos, por trás do Vilar, em Ponta Negra, a partir das 15 horas. 15 instrumentistas da bateria e passistas da Escola de Samba Balanço do Morro, uma das mais tradicionais aqui de Natal. Orquestra Dragões do Frevo, tudo gratuito. Muito frevo, muito samba e muita marchinha. Vai ter no Ateliê Bar a festa Comuna Deusa 2017. Diz que é uma revolução. Custa R$15. Vai ter Zé Caxangá, Clara Pinheiro e uma ruma de DJ. Quem for de vermelho, a festa dos comunistas, né? Quem for de vermelho, a entrada cai para R$10. É lá na Rua Chile, na Ribeira. Palumbo, Folião, esse daqui é do Petrópolis, já falei. Glitter no salão, tá? No domingo, a partir das 16 horas, vai ter a prévia Segura o Glitter, Me Beija que já é carnaval, no Casa Nova Eco Bar. Vai ter o som a cargo da Charanga, que é um projeto da cantora Camila Maziz, o Igor Fortunato. Tem mais gente também, é muito frevo, axé e samba. R$10 as senhas antecipadas, ou lá na portaria, antecipadas são online, ou na portaria do Casa Nova, na hora, por R$15. Quem botar o nome na lista amiga, que é confirmando presença no evento da festa na página do Facebook, deve ter desconto aqui, a reportagem não continuou. E Orquestra Greiosa é o nome do projeto do Escritório, aquele bar que fica ali em Capim Macio. O Escritório, a partir das 20 horas, vai fazer os seus bailes Vão ser várias prévias, a primeira começa nesse domingo. Vai ter lá, então, nesse domingo, Paulo e Gabriel Souto, do Souto. Anderson Foca, da Camarones Orquestra Guitarrística. Simone Talma, de Talma e Gadelha. Ângela Castro, de Rosa de Pedra, e o Silvio Franco, da Alforria. Vai até o dia 19 de fevereiro, essa temporada de prévias. Eu não sei se vai ser todos os dias, começando nesse domingo, mas vai até o dia 19, a entrada, então, R$20. Então, Natal tá cheia de carnaval, né? As prévias já começaram, tem gratuito, tem pagando, é só escolher a programação. E eu já desejo, então, um ótimo fim de semana para todo mundo. Infelizmente, não tenho como confirmar o podcast em inglês. Acho que ficou difícil o horário. Vai ficar meio solto. Quando der, eu faço e coloco. Não vai dar mais para avisar antes, não. O sábado está bastante corrido. Mas no domingo, às 10 horas da manhã, tem o bate-papo sobre futebol. E esse bate-papo sobre vários assuntos. Espero que vocês não procrastinem mais, né? Larguem essas redes sociais. Vamos conseguir os objetivos de 2017. Mas bate-papo sobre esses assuntos assim na próxima sexta, às 7 da noite. Bom fim de semana a todos, boas prévias a quem vai para as prévias e até lá.